Eu quero começar essa aula falando sobre algo que talvez você tenha visto muito eu falar nos meus anúncios, que é sobre empreender trabalhando em casa para ter liberdade. Por que eu quero começar falando sobre isso? Porque, no meu ponto de vista, o nosso negócio ele tem que se encaixar na nossa vida e não a nossa vida se encaixar no nosso negócio, porque eu prezo muito por ter tempo para fazer o que eu acho mais importante, que não é trabalhar. Então, para mim é muito mais importante a programação que eu tenho com a minha família, principalmente com o meu marido, óbvio. Nós não temos filhos, mas a gente tem uma programação nós 2. Tempo para os meus pais, enfim, para passar com a minha família, para conseguir conciliar umas férias junto com o meu marido, a possibilidade de poder marcar uma consulta no meio do dia, num horário que eu não conseguiria se eu estivesse trabalhando fora. Então essa liberdade que eu prezo muito, e é por isso que eu acho que o nosso negócio ou o nosso empreendimento é que tem que se encaixar na nossa vida. Só que a gente também precisa ganhar dinheiro, a gente não pode negar isso. Então, é importante a gente saber vender a ponto de faturar bem, mas não deixar que o nosso negócio tome as rédeas aí da nossa vida e que comande tudo. Pelo contrário, a gente precisa ter essa liberdade, né? A gente fazer o nosso dinheiro, mas também ter um tempo para viver, que para mim isso é muito mais importante. E aí, quando a gente pensa nisso, em faturar e ao mesmo tempo ter dinheiro, a gente pensa também que a gente precisa colocar as nossas energias no que dá mais resultado. Não adianta a gente ficar quebrando cabeça e perdendo tempo com coisa que a gente está ali testando, que não é uma coisa que fica muito bem feita, que está mais ou menos. Por isso que eu decidi trabalhar com um produto que é o brigadeiro. Eu não estou dizendo que você tem que trabalhar com um produto para dar certo, mas quando você faz uma coisa só, você consegue chegar à excelência desse produto. E aí você se torna especialista em algo. E isso faz com que as pessoas lembrem de você quando precisar daquele produto. Então a ideia, por exemplo, no nosso caso que trabalhamos com brigadeiro, é que o cliente pense: não, brigadeiro é com a Pamela. Brigadeiro tem que ser o da fulana, porque você se tornou especialista naquilo. Então, a gente precisa fazer excessivamente o que a gente já faz muito bem, para a gente ficar especialista naquilo. Se a gente fica perdendo tempo com muitos produtos, com muitas coisas diferentes, a gente não se torna especialista em nada. Então, esse é o ponto, a gente tem que ter o foco. Tudo bem que você faça mais de uma coisa, né? Às vezes você tem aí 3, 4 produtos, mas um precisa ser o seu especial. Um precisa ser seu foco, né? Você precisa ser especialista naquilo. Tem uma empresa muito grande também no Instagram que é especialista em cookies e eles vendem muito, e é cookies, só cookies. E é interessante porque mesmo a gente trabalhando com um produto só, a gente tem uma variedade tão grande de sabores que a gente pode fazer, que a gente nem dá conta de fazer todos os sabores que a gente poderia fazer daquele produto. Então, não é que você vai ficar ali estagnada só em uma coisa, porque você pode variar muito. E na questão do brigadeiro, pode variar até de textura. Você pode fazer brigadeiro de colher, o brigadeiro enrolado mesmo, enfim, usar o recheio do brigadeiro para fazer outros produtos. Então, a ideia é você colocar a energia onde te dá mais resultado, focar para ficar especialista em um produto. E quando a gente fala de venda, a gente precisa ter, em mente também que a gente precisa de meta, né. Então, por exemplo, algo que ajuda a gente a calcular a meta de venda é a gente fazer uma meta reversa ou uma conta reversa. Por exemplo, suponha que você queira tirar aí, faturar 10.000 por mês. E aí você faz a conta ao contrário. Se eu quero faturar 10.000 no mês, quanto que eu preciso faturar na semana? Você vai dividir pelo valor do seu produto aí, né, a média do que você vende. Então, quanto eu tenho que faturar na semana para faturar 10.000 por mês? Descobriu quanto que você tem que faturar por semana? Aí você vai ver quanto que você precisa faturar por dia. Então, às vezes, se você faturar R$ 200 no dia, você já chega na sua meta. Então é legal ter uma meta, assim, quando a gente fala em vendas, porque aí a gente corre atrás para bater aquela meta. Isso anima mais a gente, por assim dizer. E aí tem algumas estratégias que ajudam a gente a vender. Então, eu quero citar algumas aqui, embora algumas vocês já saibam,
mas de repente tem um detalhe ou outro que você precisa tomar nota. A primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a primeira impressão, e isso conta muito quando você quer vender. No nosso caso, ou no caso de quem tem apenas a loja virtual, que é a loja no Instagram, a nossa primeira impressão, ela vai ser ditada pelo nosso Instagram, ou pela nossa bio, e aí pelas primeiras fotos que a gente tem ali no feed, né. Então, você tem que pensar assim: como que você quer ser visto? Quando a pessoa entra lá no seu Instagram, qual é a primeira impressão que você quer passar? E aí, falando sobre a bio, a gente precisa seguir também, ali naquela escrita, algumas regrinhas que ajudam a gente a vender. Por exemplo, a primeira coisa que você vai colocar é a sua especialidade. Então, lá no meu caso, a minha tá especialista em brigadeiro gourmet. E antes disso, ainda tem meu nome, é importante que tenha o nome. Eu vejo que muitos Instagrams não têm o nome da pessoa, então quando o cliente chama ali, clica no link, né, que você deixou ali do seu WhatsApp, ela não sabe nem como conversar a conversa, porque ela não sabe seu nome. Porque geralmente a gente fala assim, né: "Oi Pamela, boa noite, eu queria fazer um orçamento com você". E aí se você não tem o seu nome lá, fica difícil da pessoa te chamar, né. Então o nome é primordial. E aí você vai colocar especialista em que você é, depois você vai colocar uma promessa, o que que você promete entregar com o seu trabalho, né, o que que a pessoa pode esperar. Depois pode vir também uma prova social, né, se você já atende eventos, por exemplo, você pode colocar ó, tantos casamentos atendidos, né, enfim. Depois eu vou dar uma dica muito legal para vocês conseguirem uma ajuda para fazer essa bio bem interessante, com a ajuda da inteligência artificial. E aí logo abaixo dessa prova social vem a CTA, que é a chamada para ação, onde você vai colocar o link para a pessoa te chamar pelo WhatsApp, tá bom? Aí, além dessa bio bem interessante que a gente precisa ter, óbvio, uma foto sua lá também, uma foto bem legal, aparecendo bem você, ou mesmo que seja da sua marca, que dê para ler o nome da sua marca, isso é muito importante. E aí, quando a gente vai gravar um vídeo, por exemplo, um story, né, ou até um reels, lembrar que a gente precisa estar bem vestida, né, se vestir um pouco melhor para aparecer, ou se você for aparecer na sua produção, tá ali com um aventalzinho ou uma doma, se você já tem uma doma, né, para passar aquela boa impressão para a pessoa. Cuidar muito bem do cenário quando você for fazer suas fotos, ver o que está aparecendo no fundo, sabe, se não está uma coisa muito bagunçada. De repente é legal você colocar aqueles planos de fundo, né, que a gente compra, aqueles painéis assim, olha, que você coloca tem a parte de baixo e a das costas, assim. E você já consegue limitar bem o que a pessoa vai ver no fundo. Se você não tem como comprar agora também, compra na papelaria EVA, eu uso muito EVA branco de preferência. EVA branco ou cartolina mesmo, e aí você coloca um durex em cima, assim, no encosto da cadeira, aí você coloca um no assento da cadeira e o outro no encosto da cadeira, assim, olha, e aí fica bem legal as fotos, então dá pra gente ter ideia com coisas simples, pra cuidar ali do cenário. É importante também sempre ter um padrão nas fontes de escritas, nas letras que a gente vai usar. Então, tenta usar sempre as mesmas letras, principalmente no feed. O story, tudo bem que daí 24 horas vai sumir. Mas no feed, se você for escrever alguma coisa na capa de um Reels, por exemplo, tenta manter um padrão de letra e de cor, porque fica mais bonito, fica mais harmônico, né? Não fica aquela bagunça. Cada foto é uma cor, é uma letra. Então acaba que faz uma confusão visual ali e acaba estragando um pouco a impressão que você vai passar. Uma outra coisa legal é evitar muita informação nas fotos que você for postar, não escrever muito em cima, principalmente se for foto do brigadeiro ou foto do produto, deixa o produto aparecer, né? E não ficar escrevendo muito, evitar muitas GIFs também nos stories, tem umas GIFs que são muito infantis, né? Então não passa aquela impressão de profissionalismo. E quando você for gravar ou mesmo escrever, seja uma legenda ou alguma coisa nos stories, tenta ser bem claro, não se prolongar muito, mas ser claro no que você vai falar. Então, sobre essa primeira impressão, eh, esses seriam algumas dicas importantes que você precisa manter ali na sua bio. E tem uma coisa legal que você pode fazer para te ajudar na bio, eh, é que você pode fazer o seguinte usando a inteligência artificial. Você pode fazer um print da sua bio, faz um print lá de como que ela tá, e aí
Você pega essa foto, entra no ChatGPT, pega essa foto, anexa ela, tem um sinalzinho de mais lá, aí você anexa essa foto, e aí você escreve assim: "Olha, chat, quero uma bio que seja entendida em 3 segundos, que gere confiança imediata e faça a pessoa saber exatamente por que deve me seguir ou comprar de mim". E aí você manda. E aí o chat vai fazer para você uma bio muito legal. Eu fiz isso, ele fez umas pequenas alterações, mas eu achei bem interessante o que ele alterou, e aí na hora eu já fui lá na minha bio e alterei também. Então, ó, vou repetir para você anotar. Coloca a foto da sua bio lá, anexa, e aí você escreve, ó: "Chat, quero uma bio que seja entendida em 3 segundos, gere confiança imediata e faça a pessoa saber exatamente por que deve me seguir ou comprar de mim". Então, essa é uma ideia bem legal para você usar, usar a inteligência artificial para te ajudar nessa primeira impressão. Outra coisa que a gente precisa pensar e colocar em prática é sobre gatilhos mentais. Então, existe alguns gatilhos mentais que ajudam muito a gente a vender. Por exemplo, você usar a frase últimas unidades quando você estiver vendendo caixinha, por exemplo. Ou você usar os sabores mais vendidos essa semana, que aí a pessoa já pensa: "Nossa, os sabores mais vendidos dela devem ser os melhores". Então isso ajuda muito a pessoa ficar com vontade de comprar. Outra coisa que ajuda são depoimentos, você colocar os depoimentos dos seus clientes que já compraram de você. Então não esquece de fazer print quando alguém te retorna dizendo o que achou dos brigadeiros. Se a pessoa não retornar e você ainda não tiver nenhum depoimento, pergunta a ela mesmo, pergunta no dia seguinte: "Fulana", fala o nome da pessoa, né, "E aí, como é que foi a experiência com os brigadeiros? O que é que você achou?". E aí ela vai te mandar um áudio ou vai escrever. Isso ajuda muito você a vender para outras pessoas, né, os depoimentos. Outra coisa que é legal você falar também: "Olha, só tem mais uma, a última unidade, reserve aqui", aí coloca o link lá no story para te chamar no WhatsApp. Outra coisa legal, encomenda só até hoje, até tal hora. Então isso cria, uma expectativa para que a pessoa encomende logo, né, não perca essa chance. E aí, essas coisas são coisas que te ajudam, né, são coisas que te ajudam a fazer esse gatilho e a vender. E aí acaba que você vende sem parecer que é vendedora, né. Por exemplo, a outra frase que você pode usar, ó: "Agenda da próxima semana aberta". Então, você não está pedindo para a pessoa comprar diretamente, você está dizendo: "Olha, para quem quer encomendar, minha agenda já está aberta". Ou ao invés de você falar, assim, que você não trabalha com pronta entrega, para não ficar aquela frase negativa, né, "não atendo pronta entrega", você pode colocar assim, ó: "Encomendas com data marcada". Tanto na sua bio, essa é uma frase legal, se você não trabalha com delivery, com pronta entrega, você pode colocar encomendas com data marcada. Pode colocar também uma frase que é legal, ó: "Produção limitada". Pode colocar no seu story, e aí isso vai ajudar a pessoa a entender. Inclusive, você pode até gravar, ó, uma ideia de um story, você pode escrever produção limitada, e aí você explica: "Ó, passando aqui para dizer que a nossa produção é limitada, você precisa reservar com antecedência, porque os nossos produtos são artesanais, feitos por mim, um a um, né, até porque a gente geralmente não tem ajuda, a gente faz sozinha". Então, para a pessoa entender que é um processo que a gente faz ali com todo cuidado, pessoalmente, os brigadeiros são pesados um a um, então ela precisa encomendar com antecedência, e é uma produção limitada, porque você não dá conta de atender mais que tantos pedidos por semana. E aí, o que que isso ajuda? Porque isso ajuda porque isso comunica escassez, comunica valor e comunica organização. Então escassez quer dizer que ela não vai conseguir pedir a hora que ela quiser, uma hora vai acabar e acaba logo. E que suas coisas têm muito valor, né, você tem ali um capricho, por isso que precisa encomendar com data marcada, né, que é tudo muito bem organizado. E aí sem explicar muitos detalhes, sabe, tem uma frase que fala que quem explica demais populariza, e quem repete com elegância vira marca. Então é legal a gente falar isso, a gente tem que falar o que a pessoa precisa ouvir, sem muito rodeio, né, "Olha, a minha produção é limitada por isso e isso, então faz a sua encomenda com antecedência,
nossa agenda está aberta e ponto. Então isso são gatilhos mentais que ajudam a gente a vender mais, né. Uma outra questão é sobre a gente usar a IA, mas eu quero falar mais à frente, porque eu vou dar algumas dicas para vocês anotarem do que dá para vocês pedirem para o ChatGPT fazer, que ajuda muito nas vendas, tá. E aí, tem algo também que ajuda a gente a vender, que é a gente fazer aquele contato, pontual mesmo, com com as pessoas que a gente tem ali no WhatsApp, né, chamar mesmo um a um no WhatsApp. A gente pode até fazer um script pronto, né, inclusive a inteligência artificial pode ajudar a gente a fazer isso. Faz um script pronto, que aí você manda, pra todo mundo ali uma uma mensagenzinha rápida, curta, e é isso, chamar no um a um mesmo, gente. Dá trabalho? Dá, né, mas todo trabalho dá trabalho, não tem jeito. Se você está postando no story, está postando no status e não está funcionando como você gostaria, então chama no um a um mesmo. Às vezes a pessoa nem está pensando, lembrando que você faz brigadeiro, e aí é uma sexta-feira e ela quer comer um docinho, então ela acaba pedindo, isso realmente funciona. E aí, outra coisa que a gente vê muito falar na internet, e que realmente é verdade, é sobre a gente não vender um produto, mas vender experiência. Então, a gente precisa ter uma marca que surpreenda o nosso cliente. Sabe quando você compra um produto, ou você vai num lugar, num restaurante que seja, que você é muito bem recebido, ou que o produto que você comprou chegou para você muito além do que você imaginava? E a gente fala: "Meu Deus, olha só isso tudo que veio". Ou o atendimento foi muito bom, a comida estava muito boa. A gente fica com vontade de voltar e de indicar para outras pessoas, não dá para negar isso. E o contrário também é verdade, né, se a gente se decepciona, a gente, além de não indicar, ainda às vezes acaba falando mal, né. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E aí, tem uma frase que é bem legal quanto a isso: a gente entregar o que o cliente não espera e entregar mais do que ele espera. Então olha só, quando você entrega, o que ele não espera, você surpreende ele. Então é um mimo que você manda mais, é um cartãozinho que você escreve à mão, é uma florzinha na embalagem que você coloca que faz toda a diferença. Então isso traz, um quê de experiência para ele. Esses dias eu até fiz uma caixa de presente, e aí na sacola eu coloquei um buquezinho de flor bem bonito, sabe, de flores desidratada, passei um sisalzinho em volta do cabo, colei com cola quente na sacola. Então, quando a pessoa recebeu já pela sacola, ela ainda falou assim: "Meu Deus, se a embalagem é assim, imagina o que tem dentro". Então você entrega mais do que a pessoa espera. E isso ajuda muito nas vendas, a gente precisa ter muito cuidado com isso, com a embalagem, com a finalização do produto. Por isso que no curso de embalagem eu falo muito sobre isso, né, você não precisa gastar comprando, sacola personalizada, se você não pode fazer isso agora, porque o pedido mínimo realmente é muito grande, ou com caixas, mas você pode personalizar, fazer algo com a sua cara, sabe, com a cara da sua marca, com as cores da sua marca, e surpreender o cliente nesse sentido. Agora voltando um pouquinho a falar sobre redes sociais, a gente precisa também aparecer com um propósito. Então isso foi muito falado. Não fazer, sabe, aqueles reels ou story mesmo sem sentido, sem ter porquê. A gente precisa dar atenção a isso, né. Talvez o legal seria a gente fazer até um cronograma de story, e aí a gente pode usar o ChatGPT para isso também, né. "Chat, haja como um estrategista de venda de brigadeiro gourmet e me dê uma sequência de 10 stories para essa semana". Ele vai te dar tanta ideia, gente. Ó, se a gente fosse colocar em prática tudo que o ChatGPT dá de ideia, a gente ia ficar o dia inteiro no celular, porque são muitas ideias legais. Eu amo usar o ChatGPT para ter ideia. Outra coisa que você tem que dar atenção, por exemplo, no caso de gravar reels, é sobre a capa. Muita gente esquece de colocar uma capa no reels, e aí ele fica lá no feed com uma parte do vídeo que às vezes não tem nenhuma imagem definida, ou às vezes é uma tela preta, porque é quando você começou o vídeo. Então, toma cuidado com as capas, né, faz uma capa bem atrativa. Se você quiser colocar uma frase curta em cima que chame a atenção, que faça, que dê vontade na pessoa dela clicar para ver o que que tem ali naquele vídeo. Então isso é aparecer com um propósito.
Outra coisa legal é você não repostar foto feia, que às vezes ou você tenha tirado, ou o seu cliente tenha tirado dos brigadeiros e aí acabou te marcando. Então, se você vê que não tá uma foto muito legal, tá uma foto escura, tremida, o brigadeiro caiu lá na caixa, a Nutella virou, então não reposta. Se for de um cliente, curte, agradece ele, diz que você ficou feliz que gostou, que ele gostou, mas não reposta, porque isso pode prejudicar muito, eh, a sua marca, né. Então, só reposta ou só poste fotos que você achou que ficou bem legal, tá bom? Sempre fazer fotos reais, autênticas, evitar pegar foto pronta da internet, porque isso não passa proximidade. E quando você for mostrar alguma parte da sua vida pessoal, escolher alguns momentos, né, não ficar mostrando tudo, aquele monte de pontinho. Às vezes eu até me refreio de mostrar, porque acaba que você fica mostrando coisas que não têm muito sentido para o que você faz ali, né. E às vezes a gente acaba mostrando mesmo coisa que não desnecessária, mas a gente precisa tomar cuidado também quanto a isso, né. Não só aparecer com propósito, mas postar com intenção também. Então, quando for fazer um vídeo, sempre lembrar que os 3 primeiros segundos são os mais importantes. E quando for fazer um reels, por exemplo, para você ter ideia de reels, você pode entrar lá no seu Instagram, e aí lá na lupinha, você pesquisa o seu nicho, que no nosso caso é brigadeiro. Então você escreve lá brigadeiro. E aí quando você pesquisa, vai aparecer os reels que mais têm viralizado. Então você pode pegar a ideia ou a essência desse vídeo para fazer o seu também. Geralmente é fazendo receita, os reels que mais viralizam. Quando você for fazer carrossel também, é interessante fazer carrossel de fotos, né, aquele que vai passando. Só que se você for turbinar, que a gente vai falar também sobre a importância de anúncio, pra turbinar são só até 10 fotos. Parece que dá para fazer até 16 fotos, mas para turbinar tem que ser até 10 slides só. E aí falando sobre o anúncio, a importância de conseguir vender com os anúncios, né, a gente precisa ter um anúnciozinho rodando, nem que seja, uma fotozinha turbinada. Você pode escolher alguma publicação que tenha ido muito bem no orgânico, você consegue analisar os insights dela e aí ver a que foi muito bem no orgânico, e aí você faz a divulgação, de anúncio pago, tá bom? Falando agora sobre ação de vendas, o que que a gente pode fazer como ação para vender mais? A gente pode sempre lembrar de lançar algo novo. No nosso caso, que o tema ou que o produto é brigadeiro, a gente pode estar de vez em quando lançando um sabor novo. E não precisa ser um sabor inédito completamente, por assim dizer. Pode ser uma combinação de sabores. Por exemplo, essa semana que passou, eu fiz caixinha de brigadeiro. E para as 10 primeiras pessoas que comprassem, eu falei que daria de presente um sabor, eh, um novo sabor aqui na brigadeiria. E esse novo sabor era gorgonzola com damasco. Então não é um sabor totalmente diferente, porque eu já faço gorgonzola com amora. Então eu só mudei para damasco, que também super combina, né, damasco combina com queijo brie, mas combina também com gorgonzola, e a gente vê muito inclusive nessas mesas de frios, né, damasco com gorgonzola. E aí eu fiz uma florzinha diferente de gorgonzola em cima, inclusive tá na aula para vocês aprenderem. Então às vezes é só você fazer uma combinação diferente de sabores e oferecer aí para atrair os clientes. E aí você precisa também criar uma antecipação, criar expectativa. Então, nesse caso que as caixinhas foram entregues na sexta-feira, eu comecei na segunda, fazendo uma antecipação e criando expectativa. E aí você pensa: "Nossa, pô, mas vender de segunda-feira é difícil". É, realmente é, porque segunda-feira é o dia mundial da dieta, né. Então a pessoa enfiou o pé na jaca aí no fim de semana, chega na segunda-feira ela quer fazer uma dieta, não vai comer doce. Mas eu, falei justamente sobre isso nos stories: "Ó, hoje é segunda-feira, então, ó, fica firme aí na dieta de doce, segura até sexta-feira, para quando chegar na sexta você recompensar, né, esse esforço que você fez com um doce de qualidade". Então, depois eu posso até compartilhar esses stories se você não viu. E aí a ideia foi essa, justamente fazer com que a pessoa segurasse ali o doce na semana para na sexta ela fechar a semana com chave de ouro e comer um doce de qualidade. Então essa expectativa funciona muito.
E aí usar os gatilhos mentais durante toda a semana, né, de escassez, de urgência, prova social, coloca ali um feedback. Você pode até criar um nome diferente para esse sabor novo que você vai oferecer, fazer a divulgação um a um que a gente falou, né, dar de presente se for o caso, você pode fazer uma sacola premiada, ou pode colocar um brinde para os 10 primeiros, igual eu fiz aqui, né, colocar um brigadeiro a mais, colocar um brigadeiro novo, ou oferecer 10% de desconto para os 10 primeiros que reservarem, 10% de desconto na próxima compra. É legal você fazer isso, porque ela já compra agora, e aí quando ela comprar de novo, ela vai ter 10% de desconto ou 5%, né. E aí, quando você for fazer a ideia de chamar um a um no WhatsApp, tem algumas coisas legais que a gente pode usar, né, de conversas. Inclusive, eu até fiz uma simulação de respostas que a gente pode dar no WhatsApp, que eu quero muito falar com vocês sobre isso, e de repente até deixar escrito também, tá bom? Algumas sugestões do que a gente pode ou não falar no WhatsApp. Então, por exemplo, ó, a ideia no WhatsApp é sempre que a gente tente manter uma conversa aberta com a pessoa, um diálogo, mas que a pessoa ponha para fora a dor dela ou a necessidade dela em pedir esse brigadeiro. A gente vai falar também sobre as dores de quem compra brigadeiro. É interessante a gente entender isso, porque vai ajudar a gente a raciocinar com o cliente e fazer ele comprar. Mas falando sobre o WhatsApp, eh, o bom é a gente sempre fazer perguntas abertas, perguntas que dê a oportunidade da pessoa falar ou contar alguma coisa e não só responder sim ou não. Porque se ela responde sim ou não, acaba que a gente encerra a conversa. Ou ela vai falar sim, ou ela vai falar não, e aí se ela falar não, você não tem mais com que dialogar. E aí, o que que é legal você fazer? Eh, por exemplo, você pode pedir permissão, né, em vez de falar assim com a pessoa: "Ah", e mandar logo o cardápio, porque geralmente as pessoas mandam mensagem perguntando o preço, né. E aí você pode falar assim: "Ó, eu posso te mandar as opções que eu tenho aqui?". E aí você consegue dialogar e mostrar o que que você tem de produto, de sabores. É diferente de você falar assim: "Ah, vamos aproveitar, a gente pode fechar?". E aí a pessoa vai falar: "Não, não, agora não, eu vou conversar com meu marido primeiro, eu vou fazer minha conta aqui para ver se vai dar". Então ao invés de falar isso, você pode falar, por exemplo, assim: "Ó, você prefere fazer retirada ou entrega?". Ou então, você prefere retirar de manhã ou de tarde? Depois de ter conversado com a pessoa já e ter falado sobre os seus sabores, isso é lá no final. Mas eu vou mandar um passo a passo interessante para vocês. Então a ideia é sempre a gente fazer perguntas abertas para que a pessoa converse com a gente. Eh, Porque geralmente elas falam isso, né: "Ah, eu vou amanhã eu te aviso então, vou conversar aqui com meu marido", ou vice-versa. E aí, ao invés de você falar nesse caso, né, uma outra sugestão legal, ao invés de você falar assim: tá bom então, qualquer coisa você me chama, eu estou à disposição". Ao invés de você falar isso, o que que você pode falar? Olha que interessante. Você pode dizer assim: "Olha, eu entendo, essa é realmente uma decisão muito importante". Geralmente, nesse caso, a gente está falando de valores mais altos, né, para contrato de casamento ou qualquer outro evento que fique um valor mais alto. E aí você pode dizer, que você entende que é uma decisão muito importante. Você quer que eu te mande um resuminho dos sabores e os valores e como que vai combinar com a decoração da sua festa? Assim vocês já podem pensar juntos e se quiserem segurar a data, já garante a vaga. Não quero que você fique sem os nossos brigadeiros ou que seus convidados fiquem sem os nossos brigadeiros na sua festa. Então olha que legal, vou repetir para vocês anotarem, ó. Ao invés de dizer: "Qualquer coisa você me chama, eu estou à disposição", você fala: "Ó, eu entendo, essa é uma decisão muito importante. Você quer que eu te mande um resumo de sabores e valores e como vai combinar com a decoração da sua festa?". Assim vocês já pensam juntos, se quiserem segurar a data, já garante a vaga. Não quero que não quero que os seus clientes ou não quero que seu casamento deixe de ter os melhores brigadeiros para os seus convidados. Melhor assim, ó, não quero que seu casamento deixe de ter os melhores brigadeiros para os seus convidados. Então são ideias legais que você pode inclusive pegar no chat GPT.
Essa foi uma ideia sugerida, na imersão, e eu anotei, então achei interessante. E aí é isso, você pode usar a IA para muita coisa. Por exemplo, você pode até colocar algumas perguntas, assim, para ele. Vamos supor que você queira, eh, crescer o seu perfil ou viralizar algum vídeo no Instagram. Aí você pode falar assim com o ChatGPT: "Ó, haja como estrategista de crescimento e visualização no Instagram. Gere 10 temas de conteúdo relacionados às dúvidas do meu público para o nicho de brigadeiro gourmet, com foco em alcance e visualização." Então é legal você falar isso, porque ele vai te dar a ideia de como você pode gravar ou fazer vídeo ou story, você pode até especificar se reels, se post, se story, para você, alcançar mais gente e mais visualização também. Outra dica legal que você pode oferecer para o chat, ó: "Sabendo que meu negócio é do nicho de brigadeiro gourmet, me dê sugestões para que eu consiga vender R$ 500 a mais em todos os próximos 12 meses." Olha que ideia legal. E aí ele vai te dando algumas ideias do que você pode fazer. Então, vou repetir aqui, ó: sabendo que o meu negócio é do nicho de brigadeiro gourmet, me dê sugestões para que eu consiga vender R$ 500 a mais todos os próximos 12 meses. E aí ele vai te dar ideias de estratégias que você pode usar para conseguir alavancar mais as vendas, tá bom? Então é isso, na próxima aula, a gente vai falar sobre como atrair, engajar e converter em venda. Como é que você atrai o cliente, como que você engaja com ele na conversa pelo WhatsApp, e como que você vai fazer para converter essa conversa em venda, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula.